nós vamos ao longo da narrativa encontrar outros capítulos cinzentos. Mas não podemos perder de vista uma linha dourada que perpassa esses capítulos todos. E que linha dourada é essa? É a linha da salvação. Deus está escrevendo a história da redenção da humanidade. Por meio desses acertos e desacertos, a história está indo em frente. Está caminhando. Nós estamos conhecendo essa história. Ao longo dos anos, nós temos virado as páginas da Bíblia várias vezes. Desde 2016, quando começamos. Estamos virando as páginas da Bíblia várias vezes. E caminhando nessa história, e vendo essa história. E percebemos que uma linha dourada vai perpassando cada capítulo. E que linha é essa que perpassa mesmo os capítulos mais cinzentos, mais obscuros, mais feios, mais assustadores, mais repugnantes? Que linha dourada é essa? É a linha da história da salvação. Ela perpassa, ela passa o capítulo 27 feio, ela passa. E ela segue em frente pelo 28, 29, 30 e vai embora. E segue adiante. E ela vai chegar no dia em que um descendente de Abraão, um descendente de Isaac, um descendente de Jacó virá ao mundo. Em cumprimento às promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. E esse descendente virá ao mundo para por sua morte resgatar homens de todas as famílias da terra. Você, inclusive. Você, em especial. Tudo isso está acontecendo porque lá na eternidade Deus apontou a sua flecha de graça para você. Deus um dia disse: eu quero alcançar aquele homem, eu quero salvar aquela mulher. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso através do desenrolar de uma história. Nessa história eu faria uma promessa a um homem, lá em Ur dos Caldeus, e eu vou abençoar os seus descendentes, apesar das suas falhas e defeitos, eu vou abençoar. E essa promessa de bênção vai perpassar a história. E eu vou alcançar aqueles homens, aquelas mulheres. Lá na frente eu vou atingi-los pela graça do descendente santo que virá dessa família. E Deus fez isso. De modo que nós vemos esse fio perpassando esse capítulo e seguindo em frente e chegando até nós. Essa, queridos, mais uma vez, eu não canso de insistir nisso. Essa é a sua história de salvação. E se você não é crente, essa história pode ser a sua história também. É necessário que você, para que essa história de redenção e de graça, pintada em tantas cores, alegres e tristes, feias e bonitas, para que essa história seja a sua história de salvação, é necessário que você se aproxime do descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E diga a ele: Senhor Jesus Cristo, descendente santo de Abraão, aquele que foi prometido aos patriarcas, filho de Davi, descendente de Jacó, de Judá, rei de Israel, que morreu pelos meus pecados, que sangrou naquele lenho sobre o Calvário. Senhor, eu sou um pecador perdido. Eu sou um pecador sem esperança. Senhor, descendente dos patriarcas, fruto da promessa dada aos patriarcas, eu invoco o seu nome. Perdoa-me, salva-me. Eu quero ser um crente. Eu quero ser abençoado com a bênção dada a Abraão. Eu quero fazer parte das famílias da terra, abençoadas pelo Evangelho prometido a Abraão. Salva-me, perdoa-me, transforma-me. Eu invoco o seu nome. Dá-me do seu Espírito, do seu perdão. Eu quero ser uma nova criatura por meio da fé no Senhor Jesus. Ele ouvirá. Ele ouvirá. Ele nunca deixou de ouvir essa súplica. Nunca.
Nunca. Não há ninguém no inferno dizendo hoje, eu fiz essa súplica e ele não me ouviu. Não existe ninguém no inferno dizendo isso, ninguém. Faça essa súplica, porque ele ouvirá. Ele ouvirá e salvará, e perdoará, e transformará. E essa história, tão cheia de idas e vindas, essa história será a sua história, a história da sua salvação. Começou lá atrás, antes mesmo dos tempos eternos, nos planos de Deus. Essa história vai se perfazer em você. E você conhecerá a salvação em Cristo, o descendente prometido de Abraão. Faça isso hoje. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque hoje, ele salvará.